Olá, trader! Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e dessa vez vamos falar da nossa faculdade. Qual é a nossa faculdade? A nossa faculdade é o nosso método milionário. Você que já faz parte, você de repente já faz parte daquele grupo em que a grande maioria já faz saques diariamente. Sempre fazendo saques, vivendo a prosperidade de fato, né? Porque quando a gente fala de trade, por exemplo, quando a gente fala de trade, não é isso que eu quero pegar aqui. Quando a gente fala de trade, aqui ó, a gente simplesmente, deixa eu pegar, vou pegar aqui que não é OTC, ó. A gente fala de trade, a gente está falando do quê? A gente está falando de pegar aqui, ó, por exemplo, você tirar um zoom, você observar. E mesmo sem você tirar o zoom, você ter uma ideia, né? Você ter uma ideia do que é que o candle está falando para você. O que que o candle vem falando para você? O que que ele está dizendo para você, né? E nisso, no que o candle ele está me falando e falando para você, a gente vai ter uma ideia de como fazer uma operação, tá? Do que operar, quando clicar, por que clicar e por que não. Por exemplo, vou dar um clique aqui, tá? E você que é aluno, aluna e já faz parte do método milionário, que é a faculdade, né? A faculdade, assim se dizendo, a gente pode então observar, olhar e entender, e a partir dali a gente vai fazer o que? Operações, né? A gente vai estar fazendo operações, e aqui no método milionário, que é a minha faculdade, porque é minha também, tá? Eu aprendi muito e aprendo constantemente. E de fato, então vamos lá. O que é método milionário, né? O que é? O que representa o método milionário, tá? Só que há um detalhe, tá? Deixa eu acabar essa entrada aqui. Olha só, tá muito volátil, tá? Você que nunca operou, você que é intermediário, de repente você não vai entender muito bem. Mas você que é um trader já consistente, um trader que já faz operações, você consegue observar a mesma coisa que eu. Quando está volátil assim, eu sempre falo o seguinte, eu tenho dito, né? Olha, vamos agora ver, ter certeza se está realmente volátil ou não. Ó, eu vou pegar e eu vou, ó, tá vendo como é que tá volátil? Ó o movimento do candle, ó. Olha como é que está se movimentando, né? Então ele está muito volátil. Como ele está muito volátil, aqui dentro da nossa faculdade, eu falo com você. Falo, olha, toma cuidado. Toma cuidado, porque nessa volatilidade que está acontecendo, de repente você vai lá e você vai ter o teu olhar clínico, né? Principalmente para você que é do método milionário, você vai ter um olhar clínico e você vai ter uma ideia de quando clicar. Aqui nesse clique, ó, se você parar para analisar, eu não estava, não havia apertado o botão para gravar para você, mas aqui olha só, eu clico para entrar aqui. Mas nessa volatilidade que está presente agora, quando eu clico, a minha ordem ela é executada aqui. Pagou, mas ela foi executada aqui, ó. Ela foi executada aqui. Mas eu cliquei aqui, então, em um mercado muito volátil, e isso eu falo muito aqui no método milionário com você, evita operar. Porque aqui, ó, você acompanhou, né? A gente fez a ordem, ele chegou aqui, de repente ele começa a subir. Ele não subiu aqui de uma forma natural, como você já conhece. Não, ele foi subindo volátil, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu reiniciar aqui a nossa plataforma. E quando a gente reinicia, o gráfico vai voltar a abrir e a gente vai ter uma noção, tá? A gente vai ter uma noção se a volatilidade ela continua, tá? Porque de repente você acabou de entrar na plataforma, no caso aqui da Avalon, né, ou da Cotex, aí você vê que está volátil. Aí você acabou de entrar, então você vai lá
reinicia a plataforma, né? E agora, ó, vamos olhar aqui, ó. Ó. Aparentemente, nesse candle, naquele candle lá, ó, nesse par aqui, ó, aparentemente já não está tão volátil assim. Pode ser algo ali porque você acabou de abrir, ou ainda pode ser realmente a plataforma, o horário, o momento, né? Porque aqui, ó, deixa eu pegar o histórico. Aqui no histórico, ó, a gente tem EURUSD, que foi essa entrada, que aqui é OTC, né? E aqui é EURUSD, que não é OTC, que foi aquela outra entrada que a gente deu ali, né? Mas muito volátil, né? Essa aqui, ela pagou muito bem, pagou, né? Essa aqui pagou mais apertadinha, mas pagou, né? Mas por questão de que, assim, é evitar, tá? Vamos evitar. Quando a gente perceber que temos ali muita volatilidade, por exemplo, ó, aquela entrada ela aconteceu aqui, ó. Deixa eu tirar assim, ó, tá vendo? Era para o clique entrar aqui, mas ele entrou aqui acima. Você viu, você acompanhou, né? E por essa razão aí, é muito volátil, né? Aqui a gente teve um mais folgado, mas quando ele chega aqui, ele começa a voltar. Então vamos ficar atento a isso. E voltando a falar aqui do método milionário, tá? Bem rápido e bem simples para você que ainda não entendeu o que é o método milionário, bem simples, tá? Tem conteúdo que é exclusivo, né, para o método milionário, a gente sabe disso. Temos as boas-vindas e depois começam os módulos, tá? Os módulos, por exemplo, ó, no primeiro módulo, você tem aqui, ó, 10 conteúdos. 10 conteúdos. E esse conteúdo aqui, por exemplo, ó, quando você está logado, você entrou para o método milionário, você está logado, você vai ver, claro, uma aula depois da outra, tá? Uma aula depois da outra. E para quem já faz parte, sabe também, que não é uma aula de, por exemplo, 10 minutos, 20 minutos, não é isso. Ó, a primeira aula tá aqui, ó. Para você ter uma ideia, deixa eu mostrar aqui, se aparecer, ó, é que tá ó, 1 hora. Aqui, ó, a primeira aula do primeiro módulo, ela tem 1 hora. Isso aqui é uma faculdade. O método milionário, ele é uma faculdade. Quando eu falo faculdade, é porque a tua mente ela vai se linkar em aquela pessoa que vai estudar medicina. E você sabe que para ela se tornar um médico, um doutor, ele vai ter que estudar, vai ter que dedicar a vida dele para aquela profissão. Não tem como ele simplesmente falar, eu vou ser doutor, eu vou ser médico, aí não. Há de estudar. E você quer se tornar um trader, então aqui, ó, no método milionário, o primeiro módulo, a primeira aula é 1 hora, tá? E é claro, eu vou explicar para você, aqui dentro do método milionário, eu explico para você de uma forma bem simplificada. Eu não vou trazer termos técnicos complexos para atrasar o seu aprendizado. Bem pelo contrário, dentro do método milionário, eu explico como se eu tivesse falando para você entender, só para você entender, né? Eu iria falar assim, ó, vem aqui nas ferramentas gráficas, eu vou explicar as ferramentas aqui para você, todas elas, tá? Inclusive tem essa ferramenta aqui, ó, Fibonacci, por exemplo. Lá eu vou explicar para você como é que você pode traçar ela, tá? E você, por exemplo, tem que esperar acabar esse candle aqui para eu falar o que eu iria falar. Vamos ver como é que vai ficar, porque tá volátil ainda, né? Tá volátil ainda, mas olha só, né? Para quem é bom entendedor, né? Para quem até é trader intermediário, tá vendo que aqui, ó, nós poderíamos ter pego uma compra e era vitória. Mas não é nem o caso aqui do que eu quero falar para você. O que eu quero falar para você é que dentro do método milionário, eu não vou usar termo técnico complexo que você não vai entender. Não, eu vou chegar lá e falar para você assim, olha, a gente vai pegar essa linha ou essa linha aqui,
né? Vamos pegar essa linha aqui. Pegando essa linha, nós vamos pegar ela e cruzar de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Por tal motivo, por tal razão. Em que ponto que eu coloco ela traçada? Onde eu preciso traçar essa linha para que eu possa ter uma visão, né? Depois a gente pode pegar também essa ferramenta aqui, ó. Vamos traçar essa ferramenta. Onde traçar ela? Por que traçar ela? Onde traçar, né? Depois, vamos trabalhar com essa linha aqui, olha, nesse ponto, nessa linha. Ó, vamos clonar a linha, nesse ponto, eu vou colocar para você os pontos, tá? Eu vou trabalhar com você pontos, por que colocar, por que não, por que colocar ali. E claro, por quê? Por que que eu ou você devemos executar a ordem de compra, por exemplo? Ou por que a de venda? Em qual região? Em qual zona específica, em qual ponto no gráfico eu vou clicar em comprar, para que o meu nível de assertividade ele seja tão alto que quando eu errar, ele não vai fazer diferença, tá? Então aqui, ó, no método milionário, as explicações que eu vou trazer para você é desse nível. Então só para você entender, e tem um detalhe. Muitos irmãos e irmãs vêm e falam assim, é porque eu não tenho costume de estudar, sabe? Para mim estudar é difícil, porque eu não tenho escolaridade, eu tenho a 3ª série, eu tenho a 5ª série, eu só tenho até a 8ª série. Eu sempre falo, irmão, irmã, você sabe escrever? Sei. Ok. Sabe ler? Sei. Aqui no caso não vai ter leitura, né? Mas é uma forma de colocar. Aí eu pergunto, aí o irmão fala assim, ou a irmã fala assim, mas é que eu não tenho assim uma sabedoria, sabe, de fazer contas, de dividir, eu falo assim, irmão, me responde uma pergunta, quanto que é 1 mais 1? Ah, 1 mais 1 é 2, né? Pronto. É só isso. Aqui você não tem que ter uma faculdade, um mestrado, um doutorado, não. Sim, temos irmãos e irmãs, uma quantidade enorme de advogados, promotores, tá? Pessoas que trabalham com uma segurança pública, né? Os policiais, né? Que estão aí para nos defender. Então, assim, é um leque muito gigantesco. Tem irmão de 70 anos, tem irmã de 70 e tantos anos. Eu falo 70 e tantos porque agora não me vem na minha cabeça a idade correta. Mas se eu não me engano é 75 anos. E já teve vó de aluno estudando com 85 anos de idade. E a avó incentivar o neto. Falar assim, meu filho, olha só, estuda isso aí. De eu falar com a avó, eu ter a honra de falar com a avó e também com avós e avós, né? Deles falarem assim, olha, que bênção que meu neto está estudando aí essa forma de aprendizado, né? Aí muitos avós já falaram assim, pais, mães também, né? Olha, eu achava que era muito difícil, mas a forma com que você explica dá para entender. Até eu consegui entender algumas coisas. Se eu conseguir entender, eu tenho certeza que a minha filha, minha neta, meu sobrinho, minha sobrinha, né? O meu primo, minha prima vai entender também. Então, aqui dentro do método milionário, quando eu falo que é uma faculdade, pode remeter uma certa dificuldade. Ah, é faculdade, então vai ter muita... Ah, eu não sou muito bom em matemática não, mas matemática que você precisa aqui é fazer conta de mais e de menos. Só isso, tá? E nem é uma necessidade. A conta, ela só vai existir quando você for gerenciar, tá, o seu capital. Que é bem simples. Quando você ganha, por exemplo, R$ 2.500 por mês ou R$ 5.000 por mês do teu trabalho que você faz hoje. Uma pergunta que eu te faço. Você vai pegar e vai ter gastos de R$ 10.000 por mês? Claro, você agora deve ter dito assim, não tem lógica, né? Se eu ganho 5.000 por gastar 10, é isso, gerenciamento é isso. Se você ganha R$ 5.000, você tem que gerenciar o que você ganha do teu salário, de autônomo, do teu negócio que você tem, do teu empreendimento, etc. Né? Etc. Então aqui, a única a questão matemática é o gerenciamento, que você já deve fazer no seu dia a dia. O banco vai te dar um cartão de crédito com limite de R$ 50.000. Você vai utilizar todo esse dinheiro?
sabendo que os juros é muito alto e abusivo, não seria mais inteligente deixar ele reservado para uma emergência daquela maior que nós não desejamos que você nunca precise, não é? Então, gerenciamento é isso, a matemática é essa. De restante, a didática aqui no método milionário é o que eu acabei de falar com você aqui. Olha, esse ponto aqui, eu não vou nem dar nome para candle. Cada candle aqui, ó, cada candle aqui tem um nome, tá? Cada candle aqui tem um nome e representa algo dentro do gráfico. Mas eu não vou trazer a nomenclatura, tá? O que eu vou fazer aqui é falar com você pontos de entradas mais relevantes, mais assertivos, tá? Bem simples, sempre muito simples para você poder entender. E você está vendo aqui, ó, primeiro módulo a gente tem 10 aulas, a primeira aula tem 1 hora, né? Aqui no segundo módulo, 5 aulas, né? Olha, terceiro módulo são 4 aulas. Aqui no quarto módulo são 6. E assim vai indo, tá? Quando tem uma aula só, você pode ter... Aqui não, aqui são 3. Aqui que é uma aula. Quando é uma aula, é porque aquela metodologia ela é tão assertiva que eu vou colocar ênfase naquele ponto ali. Eu não vou ficar querendo complicar a sua mentalidade. Ó, essa aula aqui em questão tem irmão que até hoje só opera esse formato aqui. Porém, olha, escute e ouça com atenção. Opera esse formato aqui. Mas e porém, estudou todas as aulas, fez perguntas sobre todas as técnicas, sobre todos os módulos, e quando vai operar, deixa eu achar de novo, quando vai operar aqui ao quinto módulo, a mente desse irmão e dessa irmã automaticamente está operando junto a outras técnicas, a outras formas operacionais. Porque veja bem, um exemplo, para quem já está dentro, para quem está entrando agora dentro aí do nosso método milionário. Você vai e você estuda esse módulo, ok. Ele vai trazer para você uma grande assertividade. Mas é uma pergunta que eu te faço. Imagina você hoje operando e na sua sessão da parte da manhã você faz 5 mil reais. Na sessão da tarde você faz 5 mil reais. E na sessão da noite você faz 5 mil reais. Um exemplo para você entender o ponto que eu quero chegar. Você, irmão, irmã, iria querer, né, ficar na frente do gráfico por 3, 4 horas para poder fazer 5 mil reais? Ou você gostaria de dentro de 30 minutos a 1 hora no máximo fazer esse valor? Claro, depois de estudar, treinar, praticar, entender, né, como é que vai operar. É óbvio que você vai preferir essa meia hora ou no máximo 1 hora. Porque se você pega somente um módulo, tá, para operar, somente um módulo para operar, você vai ter uma forma, uma técnica operacional. E ela muitas vezes não vai acontecer o tempo todo. Agora, quando você tem, por isso que eu falo que o método milionário ele é uma faculdade. Quando você tem aqui, ó, o que você aprendeu no primeiro módulo, o que você aprendeu no segundo, o que você aprendeu no terceiro, o que você aprendeu no quarto, aprendeu no quinto, aprendeu no sexto, aprendeu no sétimo, aprendeu no oitavo, aprendeu aqui, ó, essa aula aqui, evitando loss, essa aula aqui, é como se fosse uma metodologia separada que ela vale ouro. Porque quando você aprende a evitar o loss, a tua mente ela vai expandir. Porque você vai ter aqui até o 8º módulo, né? Você vai ter aqui até o 8º módulo. Quando chega aqui, você tem essa aula bônus, que é evitando loss. Então, se até o 8º você, por alguma razão, levava um loss ou outro e não entendia o porquê, a razão, motivo ou circunstância, você vem aqui, ó, na aula bônus e você vai entender.
Aí depois você passa para o nono módulo. Nossa, tem mais aulas, tem mais técnicas. Que benção, mais técnicas. Ó. Nono módulo, 10º módulo, o 11º. Aqui o 12º módulo está ensinando você como abrir conta em uma das corretoras da B3. Isso aqui é Bolsa de Valores, tá? Isso aqui que você está vendo agora, para você que não tem nenhum conhecimento, é opções binárias. Aqui, opções binárias não é mercado financeiro. Quando eu clico aqui para comprar ou para vender, eu não estou influenciando em nada na economia do país ou mundialmente falando. Um exemplo. Agora, na B3 aqui, ó, na B3, quando eu compro ou eu vendo lá, certo? Eu estou impactando de forma minúscula ou média, grande não, porque não tem como, assim, uma pessoa CPF, né? Só um fundo mesmo para causar impacto na economia. E as notícias, né? B3, aí sim notícias, né? Porque daí já é mercado financeiro. Então aqui no 12º módulo, você tem como criar uma conta, você vai aprender como criar uma conta, tá? Em uma corretora, tá? Aqui, ó, 13º módulo, você já tem uma técnica operacional. Isso aqui é Bolsa de Valores, B3, não é opções binárias, tá? Certo? Porém, o capital para você começar a operar aqui na B3, eu já falei e repito, para que você tenha um capital que você não vá ter dor de cabeça nenhuma, é R$5.000. Professor, mas alguém já falou para mim que pode colocar R$1.000. Alguém já falou para mim que pode colocar R$500 aqui na B3 e dá para operar. Mas vai operar muito apertado. Você vai operar com medo da perca. Isso não é saudável. Aqui em opções binárias você tem a possibilidade de colocar aí, ó, R$60, R$100, entendeu? Então aqui você pode fazer grandes valores, mas que você consegue começar bem pequeno. Cabe no bolso da grande maioria que ainda é assalariado, que vende o teu tempo, né? A pessoa que é assalariada, ela está com um trabalho que é muito honroso, é honrado demais, porque ela está provindo o alimento da sua casa, para sua família, não é? Mas vende o tempo. E quanto é que você ganha por hora? Aí você vai saber quanto é que você vende o tempo da sua vida. Agora, quando você aprende algo aqui, como opções binárias ou a B3, aí você se torna dono do seu tempo. Você aqui não há limites. Claro que você tem que estudar, tem que entender, tem que memorizar, tem que praticar. Você tem o suporte 24 horas para perguntar o que você quiser. Tá? O suporte é esse número aqui, ó. Ele é aberto para todos. Por que para todos? Porque aqui na playlist do canal você tem cursos gratuitos. É gratuito aqui na playlist. Então você pode entrar na playlist, você pode aprender lá no Instagram. Lá no Instagram, você deve já conhecer o nosso Instagram. Tem lá, naquelas bolinhas que eu esqueço o nome, irmãos e irmãs falando que, olha, eu hoje já vivo desse mercado, né? E eu comecei vendo os cursos lá da playlist, gratuitos. Então você pode no gratuito, aqui na playlist, se houver dúvidas, você pode aqui entrar em contato nesse WhatsApp, tá? Para tirar dúvidas também, tá ok? Só fala que você não é aluno, porque a gente vai entender o nível da sua pergunta, para que a gente possa sanar a sua dúvida, tá? Para quem já é mentorado, a pergunta é diferente. Você, por exemplo, é aluno aqui do Método Milionário, que é a faculdade. Aí você criou conta em uma corretora da B3, Bolsa de Valores, né? Aí você vê essa técnica aqui, você tem uma pergunta a fazer. Aí você vem aqui e pergunta, tá? É vitalício. É vitalício. Esse número aqui, ele é para o resto das nossas vidas, tá? Você pode perguntar sempre. Abre aspas. Pode demorar para você ter resposta. Porque a quantidade de pessoas é enorme diariamente. Mas uma certeza você pode ter. Nós vamos responder você, tá? Nós vamos tirar a sua dúvida. Então aqui dentro do Método Milionário você tem aqui, ó, a primeira técnica, que é uma técnica para você operar na
B3, Bolsa de Valores. Aqui no 14º módulo, uma segunda técnica da B3, que é a Bolsa de Valores. Bem simples, tá? Bem simples, sem usar nomenclatura, sem usar formas. Não, aqui é tudo bem simples, tá? Tudo muito bem simples. Aqui, ó, 15º módulo, uma terceira técnica da B3, para você operar lá na B3, para você poder... e aqui eu passo, além do simples na B3, eu passo também, tá? Para você operar com um mini contrato, 2, 5 mini contratos, sabe? Nada por enquanto, no seu início, nada assim de colocar lá 50 mini contratos. Não faz isso. É igual você estudar de forma errada o método milionário, não estudar de forma correta, não trazer perguntas corretas, né, para tirar suas dúvidas. E você vai aqui e fala assim, olha, eu tenho 10 mil reais parado, vou colocar 10 mil reais na corretora e vou dar entrada aí de R$1.000, 2 mil reais, 3 mil reais. Você não vai gerenciar, você não está gerenciando, é errado. Coloca lá 100 reais, vai operando, vai aprimorando, aí você começa a colocar mais gradativamente, conforme vai o nível do teu conhecimento. O conhecimento melhorou, aumentou, aí você aumenta também o teu capital, o valor da tua entrada, para você extrair mais esse mercado. Porque veja bem, se você hoje é CLT, digamos que você ganhe 200 reais por hora trabalhada. 200 reais é o que você se submete hoje para estar num trabalho que você vai ficar lá 12 horas. Então você vende a hora do teu trabalho por 200 reais. Vamos colocar um exemplo assim que eu acho que é isso que vale. Quer dizer, vale muito mais, né? Não tem limite, né? Isso não é limite. Não tem nada que pague o teu tempo. Nada paga o teu tempo. Mas digamos que é 200 reais, né? Porque eu acho que CLT seria esse valor aí. Então, aqui você tem a possibilidade de fazer 200 reais a cada... É que se eu for falar aqui de uma forma muito... De repente alguém que está começando pode pensar que eu estou falando coisas a mais. Mas para quem já tem mais tempo de mercado, vai entender. Para quem tem mais tempo de mercado, vai entender. Que 200 reais você consegue depois estudar, entender, aprender, né? Claro, não é só chegar aqui e clicar, né? Mas você tem a possibilidade de a cada 10 minutos fazer 200 reais. A cada 20 minutos fazer 200 reais, né? E você no trabalho CLT ganha 200 reais por hora. Tudo bem que pode ter irmão e irmã que ganhe mais, mas eu estou colocando aqui uma média mais baixa porque eu acredito que esse valor aqui seja o que é, né? Que eu não entendo muito bem ainda. Eu tenho que pesquisar, mas não importa. Vamos colocar assim, né? Aqui não há limites. Aqui você pode começar a operar a hora que você quiser, você pode parar a hora que você quiser, você pode optar por não operar. Hoje eu não vou operar. Ontem eu fiz 5 mil reais, hoje eu poderia replicar, fazer 3 mil, 5 mil, né? Porque é renda variável, mas eu não vou operar não. Eu vou visitar meus irmãos aí e falar de Deus hoje, porque a palavra hoje tá forte. Eu já acordei fervoroso para falar de Deus, e você vai fazer que o principal da vida é isso. Dinheiro é uma consequência, tá? Dinheiro é uma ferramenta. A gente não tem que amar dinheiro. Dinheiro é ferramenta. Isso aqui é ferramenta. Entendeu? É uma forma de fazer valor para viver a prosperidade. O mais importante é falar da palavra. Isso aí não existe nada maior, nunca vai existir. Então, da mesma forma que eu falo simples com você aqui, eu falo aqui também dentro do método milionário, tá? Depois, aqui no 16º módulo, a gente tem mais uma técnica, tá? Sobre a B3. Então, você tem até então, ó, 4 técnicas dentro do método milionário da B3, tá? E aqui chegou ao fim, que não é o fim. Chegou ao fim, que não é o fim. Porque no método milionário vai haver mais técnicas de opções binárias, vai haver mais técnicas da B3 e vai haver mais técnicas do Forex. Mas assim, quando eu falo mais do Forex, porque não houve ainda nenhuma técnica do Forex. Porém, para você que tem a mente assim já expandida, né, que já entendeu muitos critérios, essas técnicas aqui da B3, você pode aplicar elas lá no Forex. Essas técnicas aqui, para você que é do método milionário,
ou você que está entrando agora para o método milionário, tá? Essas técnicas da B3 você também pode usá-las no Forex. E inclusive algumas das técnicas feitas aqui, tá? Dentro do método milionário para opções binárias. Então, o método milionário ele é uma faculdade. Por que é uma faculdade, professor? Eu ouvi você falar até agora, não entendi. Calma, veja bem. Uma faculdade porque você aqui aprende opções binárias, você aprende a B3 e vai haver mais técnicas da B3 e vai haver técnicas do Forex. E mais técnicas de opções binárias. Então, de repente, para você falar assim, opções binárias para mim, não. Eu não quero isso para minha vida, não. Ok, mas aqui tem a B3. Aí você estuda a B3 e você começa a entender que não é esse mar de rosas, porque a B3... eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque quando você começar a operar a B3, você vai entender o que eu estou falando, né? Então, de repente, você começa a operar aqui na B3 e você fala assim, eu vou operar opções binárias. Não porque você está perdido ou perdida, não. Porque você entendeu, você sabe como operar, você sabe como extrair valores, e você agora prefere operar opções binárias, ou a B3, ou daqui a um tempo você vai preferir, né, operar o Forex. Então, essa é a faculdade chamada Método Milionário. Eu não entrei para o Método Milionário, eu quero entrar, eu quero fazer parte do Método Milionário. Você pode enviar mensagem aqui no WhatsApp, tá? Ou ainda, aqui na descrição desse vídeo, em algum local aqui, você vai ter um link escrito, né? Método Milionário, e você já é direcionado para entrar aí para o Método Milionário, tá? Então você pode ir aqui, perguntar, tirar alguma dúvida no WhatsApp, né? Ou ainda você pode já ir no clique direto aí, já entrar e fazer parte. Lembrando que o suporte é vitalício, você pode perguntar para sempre. Sempre que houver perguntas. Espera aí, professor, é para sempre? Para sempre é muita coisa, hein? Mas é para sempre, tá? Então, sempre que você tiver dúvidas, você pode perguntar. A resposta, ela vai ser dada para você. Tá ok? Pode demorar um pouco para vir a resposta. Algumas vezes é instantâneo. Algumas vezes você acabou de perguntar e já vem a resposta. Outras vezes demora um pouquinho mais e outras vezes um pouco mais que o normal, porque o suporte ele está inflado. A gente já colocou mais irmãos, mais irmãs para auxiliar no suporte, mas assim, é muito irmão que entra. Você que já faz parte sabe que não é só o método milionário, não é só o método milionário que nós temos, né? Temos mais metodologias aí, mas aqui eu quis trazer a ênfase do método milionário, porque de fato, o método milionário ele é a faculdade dentre todos os nossos métodos. É o mais completo e há de haver muito mais módulos, tá? Há de haver muito mais módulos. Mas o que temos aqui já transformou a vida de muito irmão, de muita irmã. Em nome de Deus. Não em meu nome. Eu não existo. Detalhe que eu deixei para falar aqui no final para quem ficasse. Tudo que você vê aqui de técnica, antes foi orado. E só foi colocado aqui depois de revelações. Tá? Depois de ser revelado para trazer aqui. Porque quando é revelado, vem do alto. E, inclusive, você que já faz mais tempo sabe que o método milionário ele vem depois de uma revelação. Foi revelado para trazer o método milionário. E ele nasceu não por mim, porque foi revelado. Você que não me conhece, você que não sabe de mim, você que não sabe das nossas metodologias, você tem todo o direito de não acreditar. Mas eu peço para você uma coisa. Adiciona o nosso WhatsApp, tá? Adiciona. No status do WhatsApp, sempre que vem uma revelação, que Deus toca, eu vou lá
e deixo mensagens lá no status do WhatsApp. E de repente você não é aluno, não é aluna, mas de repente uma palavra que você ouvir aqui pode ajudar no seu dia ou ainda transformar o seu dia. A ideia maior aqui é fazer com que você renove a sua fé, que você ore, jejue e acredite, e que se por acaso, por alguma razão, você esteja passando por um momento difícil na sua vida, que você tenha fé que isso vai passar. Essa certeza eu tenho. Então, fico por aqui, deixo o meu abraço para você. E como é costume, para quem já é aluna de muito tempo sabe que eu falo sempre que tenha lá dentro do seu coração, lá dentro, cravejado, dentro do seu coração, independente de qualquer situação, de qualquer momento que você esteja vivendo na sua vida, tenha a certeza absoluta que Jesus ama você.